Esse aqui é o guia definitivo para você se posicionar no digital, para você vender suas coisas bem aqui, para você criar uma boa audiência e para você, de fato, construir o seu negócio digital de uma forma boa, de uma forma próspera, que não dependa de hype e que realmente se sustente ao longo do tempo. E de cara, eu já compartilho minha tela aqui no computador porque eu preciso que você veja isso de uma forma visual. Eu preciso que esse vídeo não fique só em conceitos abstratos e que você pegue os conhecimentos desse vídeo e realmente coloque em prática para se posicionar de fato aqui na internet. E todo guru que diz que você precisa se posicionar de um jeito, que você precisa colocar um terninho bonitinho, uma gravata, ou que você precisa, se você for mulher, passar uma maquiagem no rosto e tá toda bonitona e tal, essas coisas todas, esse guru provavelmente está mentindo, ele quer só te vender um discurso de que você precisa fazer desse jeito para ele te vender um curso no final. Nada de errado com algumas metodologias de mercado, algumas até fazem sentido, só que isso não é uma regra absoluta. Eu já vi gente dando certo aqui sem esse posicionamento todo que os gurus te falam, e já vi gente dando certo aplicando somente esse posicionamento que os gurus te falam. A verdade é que não tem regra e que a sua personalidade, com um pouco de estratégia, vão melhorar muito o seu posicionamento aqui na internet. E você vai, de fato, criar o seu conteúdo e vender suas coisas aqui pelo digital. Eu poderia trazer vários exemplos aqui, só que eu quero te mostrar esse guia de como se posicionar de fato aqui na internet. E não tem a ver com essas técnicas de você colocar um terno assim, de você colocar gravata dessa forma, de você se maquiar desse jeito. Tem mais a ver com como você vai comunicar e o que você vai comunicar e para quem você vai comunicar aqui no digital, do que do modo que você se veste ou que você se porta. Porque, diferentemente do que esses gurus de posicionamento te falam, aqui no mercado digital é muito mais sobre o outro do que sobre você. O outro que é o herói da sua história. E aí tem lá aquelas jornadas do herói, aqueles livros de storytelling, e boa parte desses livros fala isso, de que o outro é o que mais importa. Quem é o herói da sua história é quem está do outro lado da tela. Não é sobre você, é sobre o outro. Isso aqui não é frase de ChatGPT, mas é frase que os livros ensinam, pelo menos, ou boa parte das metodologias desses livros. A outra pessoa, quem vai estar assistindo o seu conteúdo, é quem mais importa. Então, todo o seu conteúdo e toda a sua comunicação deve ser voltada para essa pessoa. Por mais que talvez você não tenha o posicionamento que você deseja, ou por mais que você não pareça extremamente caro para sua audiência, ou que você não se porte todo bonitinho como os gurus te falam, se você se posicionar minimamente com a sua personalidade e com uma mensagem atraente, com uma mensagem que cativa, que realmente as pessoas gostem de te escutar e ver o que você tem para dizer, você vai se posicionar e essas pessoas vão gostar da sua mensagem. Porque vale muito mais a mensagem e o que é passado do que o como é passado. Por mais que as pessoas tenham celular barato, não tenham uma câmera boa, ou não tenham um áudio tão bom, ou não sejam tão sofisticadas assim, ainda assim é possível a mensagem ganhar. E ainda assim é possível você se posicionar de uma forma boa. Então, só esse disclaimer inicial, porque é muito mais importante o que você fala do que necessariamente como você fala. O como também é muito importante, é isso que a gente vai ver aqui lendo esse framework rápido, só que a mensagem é muito mais importante, porque por A mais B isso aqui se prova no digital. Gente que veio do nada, que veio do zero, que tinha um Samsung quebrado e morava no interior, deu certo. Então você pode dar certo também. O exemplo é o Luva de Pedreiro, que todo mundo conhece. Então, só para deixar isso aí bem claro, que posicionamento não tem necessariamente a ver com você se portar de um modo específico que os gurus te mandam. Beleza? Então, quando a gente parte aqui para a tela do meu computador, a gente vê que existe esse framework que eu desenhei aqui. É um framework bem simples e é basicamente mostrando ali os passos para você de fato se posicionar. E você pode perceber que esse framework ele tem uma seta que começa lá no final do círculo e ele rompe esse círculo no meio. Ele passa por 4 pilares bem estabelecidos, que é primeiro, quem é você? Depois é o pilar de nicho, depois é o pilar de ideal customer profile, que é o seu cliente ideal, basicamente para quem você quer vender, e o seu estilo de comunicação aqui no digital, com comunicação sendo a ponta mais abrangente e a ponta mais importante. Então, para você se posicionar de uma forma efetiva aqui no digital, ter uma boa mensagem que chegue em boas pessoas, você precisa definir quem é você primeiro. Então, quem que é você? Quem que é o fulano aí? Quem que é você que está me assistindo aqui do outro lado da tela? Eu sou Iago, eu tenho 23 anos, eu tenho uma história de uns 5, 6 anos aqui no mercado digital, passei por idas e vindas, criei campanhas milionárias, passei por grandes empresas do digital, enfim, esse sou eu tenho minhas histórias de vida, tenho minhas histórias de mercado, tenho meus valores de vida, e esse sou eu. E a mensagem que eu passar aqui para você que está assistindo esse vídeo, que é o que mais importa, é você receber uma boa mensagem, passa por mim,
e ela parte de mim. Então, já que ela parte de mim, eu preciso definir quem sou eu para me comunicar aqui na internet, nos meus vídeos, nos meus conteúdos em texto. E é isso que você precisa definir também. Quem que é você? Você precisa saber sobre isso aí. E aí, quando você olha para definir seus valores e princípios, suas histórias de vida, as coisas ficam mais fáceis. E não é para você ser um filósofo aqui, tá? É só você pensar assim: os meus valores de vida são esses, minhas histórias são essas, e eu posso usar dessa forma aqui no meu conteúdo. Eu acredito em Deus, eu sou perfeccionista, eu sou muito detalhista e eu gosto de ler muito, gosto de estudar muito. E minhas histórias de vida são essas. E você pode pegar suas histórias de vida. E aí você aplica isso nos seus conteúdos. Não é para você ficar 2 horas aqui, tá? É só para você mais ter uma noção disso e ter uma fotografia de quem que é você e de toda essa cebola aqui, desse framework que eu criei, do que necessariamente você passar 10 horas aqui preenchendo essas coisas, tá? É mais para você ter um norte isso daqui e não para ser algo escrito em pedra. Até porque a gente vai mudando, o nosso posicionamento vai mudando à medida que a gente vai evoluindo de vida. E é dessa forma que funciona. E depois que você definiu quem que é você vai definir o seu nicho, que é para quem você fala e o que você fala. Então, se você é um advogado e você é especialista em advocacia e vende coisas de advogado, você vai falar para advogados, você não vai falar para crossfiteiros, entendeu? Talvez possa até se relacionar a algum tema ou outro, porque você gosta, porque você tem uma outra personalidade em um setor específico de vida e tal. Só que você, no digital, precisa ser específico e precisa falar para um grupo de pessoas que vai estar interessada pelo seu serviço. E aí você precisa definir o seu nicho, que é para quem você fala e o que você fala. E não tentar misturar tanto as coisas assim. Ser centralizado, ser específico e ter um norte bem claro. Depois você vai definir o seu perfil ideal de cliente. Então você definir os problemas dos seus clientes, os desejos, os desafios, os medos, as dores. E aí nisso aqui você vai passar um tempinho, tá? Desenvolvendo e vai pensar bastante. Uma dica é você jogar o print desse framework aqui. Vou até tirar o zoom para você tirar um print. Jogar o print desse framework, mandar um áudio para o Cloud ou para o ChatGPT e pedir para eles te ajudarem em relação a isso. Você dá o seu contexto, fala um pouco sobre você, sobre o seu nicho, sobre o que você vende e pergunta quem que é o seu tipo de cliente ideal e pede para ele preencher todos esses tópicos que estão aqui. E aí você vai ter seu cliente ideal em 10, 15 minutos, ao invés de ter em 10 horas. Tá? Claro que se você quiser fazer um estudo aprofundado, você pode fazer isso, mas para início, eu recomendo que você faça de uma forma mais simples e coloque em prática isso aqui através dos seus conteúdos. Tá? Você precisa falar sobre o que você quer resolver, você precisa falar sobre as soluções que você oferece, os seus produtos, sobre o que você vende. Você precisa falar isso para o seu perfil ideal de cliente. E você não vai vender para todo mundo, tá? Como algumas pessoas falam. Você precisa vender para um grupo específico de pessoas. Então, dentro da advocacia, quem que é o seu público-alvo dentro da advocacia? Se você fala para, por exemplo, advogados passarem na OAB, você vai falar para um grupo específico de advogados que acabaram de terminar a faculdade e querem passar na OAB. Você não vai falar para um advogado de 30 anos que tem um escritório de advocacia. São públicos bem diferentes. Tá? E beleza, por mais que você queira mesclar essas duas coisas, queira falar não só para quem acabou de se formar, mas para quem já é muito experiente na carreira, você vai precisar saber diferenciar isso aí muito bem nos seus conteúdos e saber separar esses temas dentro da sua linha editorial, que isso aí é papo para um outro vídeo. Eu tenho alguns vídeos já explicando sobre isso, se você quiser ver é só olhar aqui no meu canal depois, mas eu defendo de que no começo, pelo menos, você precisa escolher o norte para apontar e falar para um grupo específico de pessoas e depois você vai abrindo esse leque de comunicação. Mas caso você já seja experiente, você já tenha uma certa presença no digital, tenha uma certa audiência, talvez dê para você mesclar isso e melhorar o seu posicionamento falando para mais de um tipo ideal de cliente. E depois que a gente definiu o nosso perfil ideal de cliente, a gente parte para a parte da comunicação. É a gente entender tudo isso aqui, ó. Quais os selos que a gente pode colocar na nossa audiência, quais bordões e jargões a gente pode trazer, quais imagens, posicionamentos, narrativas, técnicas de storytelling, tipos de conteúdos, linhas editoriais, quais vídeos, posts, textos, cartas, designs que eu posso trazer que passam efetivamente a minha mensagem aqui no digital. E não precisa você ser o cara do high ticket, você pode ser simples e ser muito bom, que é o que eu vejo acontecendo com muita gente aqui no digital. Então, se posicionar na internet é muito mais sobre isso aqui, sobre você ter essa fotografia e ter esse norte, do que você comprar roupas caras, do que você fazer um ensaio fotográfico. Às vezes você nem gosta de vestir essas roupas caras que os gurus mandaram você vestir, sabe?
É você entender quem é você e, a partir disso, você definir essas outras coisas que eu acabei de passar nesse vídeo, para aí sim você se posicionar de fato aqui no digital e falar para as outras pessoas a sua mensagem. É muito mais sobre o outro do que sobre você especificamente. Espero que esse vídeo tenha te trazido clareza, tenha quebrado alguns paradigmas na sua cabeça, de que o posicionamento tem muito mais a ver com outras coisas que não aquele high ticket que os gurus te falam, e que você tenha saído daqui com esse norte e com essas coisas para definir quem que é você, quem que é o seu nicho, quem que é o seu perfil de cliente e como que vai ser a sua comunicação. Porque aí você consegue apontar para esse norte e, de fato, consegue se posicionar de uma forma verdadeiramente única aqui no digital e colocar a sua perspectiva única em jogo e não se parecer como as outras 500 pessoas do seu nicho que falam sobre a mesma coisa que você. Espero que você tenha curtido, não se esquece de se inscrever, de deixar o like aqui no canal e até o próximo conteúdo.